paz, queridos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aqui nesse dia gravando uma mensagem para essa segunda-feira, que será o dia 18 de novembro, que vai ao ar faltando 5 minutos para as 7 da manhã, porque exatamente durante esse horário, durante esse momento, eu estarei me encaminhando aí para uma cidade aqui do interior de São Paulo, para realizarmos aí uma reunião muito importante com pessoas aí do nosso trabalho, mas que será uma grande bênção, mas eu já estou deixando nessa noite de domingo essa mensagem gravada para todos os nossos seguidores do nosso canal aqui, Jesus 24 Horas TV, aqui do YouTube, e eu quero deixar um aviso para todos os irmãos e irmãs que a partir do dia 20 desse mês, daqui 2 dias, nós começaremos os 40 dias finais desse ano de 2024. 40 dias de preparação para o 2025. Nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos falar o que nós estaremos convidando você a fazer, obviamente. Você não será obrigado a fazer nada, obviamente, mas nós estaremos convidando e falando o porquê eu estarei realizando uma série de orações, de mensagens, de jejuns também. E quanto mais concordância de fé estivermos unidos, eu tenho certeza que mais bênçãos Deus ele derramará sobre as nossas vidas, visto que o nosso Senhor Jesus disse, quando 2 de vós concordarem a respeito de algo que peçam, o nosso Pai que está no céu, ele vai nos atender. Então, eu gostaria de falar durante esses dias prévios ao dia 20, que começa definitivamente os 40 dias finais, o propósito que nós estaremos realizando esses últimos 40 dias, essa quarentena, vamos assim chamar, de preparação, de consagração, que visa justamente uma limpeza, uma desintoxicação, um termo para ficar mais claro para pessoas que estão acostumadas a entender esse tipo de termo, que é justamente uma limpeza do corpo, da alma, do espírito, para que comecemos o ano de 2025 com grandes bênçãos. E eu estou com a Palavra de Deus aberta na versão em espanhol, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Está em espanhol porque eu gostaria de que você prestasse atenção em um detalhe que está nessa passagem. Um detalhe muito interessante, muito importante, que faz parte do assunto que nós vamos tratar nesses 40 dias. E se você se interessar por esse assunto, eu convido você a estar conosco nesses 40 dias de oração, acompanhando as mensagens e entendendo o que Deus ele está propondo para todos nós e para a sua família também. Está dizendo, eu vou lendo, mas traduzindo para você, que coisa que não está difícil de entender, aí porque está em espanhol e nós, da língua portuguesa, é uma língua muito parecida, as duas línguas, mas está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada e vazia. Olha que interessante essa palavra. A terra estava desordenada e vazia. E as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então olha que cenário
cenário caótico, ou seja, um cenário de caos. Então a terra estava, ela não era, mas ela estava, a partir do versículo 2, desordenada e vazia. Na Bíblia em português, ela fala a terra estava sem forma e vazia. Então você com certeza deve se lembrar que na Bíblia em português ela fala o seguinte, a tradução mostra dessa maneira, a terra estava sem forma e vazia. Mas essa palavra sem forma, que é mais no sentido de deformada, porque Deus não criaria nada sem forma. Não era uma matéria sem forma. No versículo 1, Deus ele cria já os céus e a terra. Só que no versículo 2, nós vemos a terra sofrendo uma desordem, uma deformação. Deus não criou nada deformado. Deus não criou nada deformado. E olha só que interessante, agora eu vou abrir a Bíblia em português, lá em Isaías 45, versículo 18, Isaías 45, versículo 18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, ele deu forma à terra. Então a terra estava sem forma, deformada. Mas espera aí, aqui está dizendo que Deus formou a terra e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, aparentemente, parece uma contradição, porque aqui está dizendo que Deus formou, e quando ele forma tudo perfeito. Deus é perfeito. Deus não ia formar algo sem forma, e muito menos deformado, porque esse é o sentido, deformado. E aqui está dizendo que ela não estava vazia. Não estava vazia. Se ela não estava vazia, tinha o que nela? Quem estava nela? Bom, meus amados, nós vamos deixar esse tema, que é muitíssimo forte, para um outro vídeo, que eu quero que você esteja, porque eu acredito que muitos irmãos já estão aí com o cabelo em pé, de mais ou menos ouvir o início do que eu estou para fazer ainda, que é um vídeo relacionado não à escatologia, mas relacionado a um estudo bíblico do que acontecia nessa terra, do que aconteceu nessa terra, antes mesmo de que o homem habitasse nela. Então você veja aqui, eu vou deixar apenas esse gostinho de quero mais, né? Porque daí você já sabe, você se inscreva aqui no canal, porque logo vamos falar disso, dependendo do número de pedidos aí que nós tenhamos de retorno, né, de pessoas que nos peçam para fazer esse vídeo, então talvez até durante a quarentena mesmo eu entre com esse vídeo, a parte daqueles que nós vamos fazer para nos preparar para o ano de 2025. Mas aqui está dizendo uma coisa, Deus não a criou vazia, ela não estava vazia, e Deus a formou. Se Deus a formou, então alguma coisa está errado aqui, não com o texto, não com a palavra. Mas no versículo 2 está dizendo, a terra estava desordenada. A tradução, essa palavra pode se encaixar também como desordenada, porque estava com tudo fora de ordem. E desordenado e deformado, ainda que haja aí uma diferença nas palavras, mas se você juntar as duas palavras, você tem mais ou menos a ilustração de como estava o planeta Terra. No versículo 2, não no versículo 1.
Porque no versículo 1 está dizendo que no princípio Deus criou. E criou e resolveu tudo. Então ele não foi criando, ele criou no princípio os céus e a terra junto. Pronto. Ponto final. E no versículo 2 diz, estava. Então isso aqui era, no versículo 2, um estado que a terra ficou desordenada ou deformada, perdeu a forma, desordenada e vazia. Aqui ela começa a estar vazia. Só que lá em Isaías, eu acabei de mostrar para você, diz que ele não a criou vazia. É interessante isso, não? Muito interessante. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse tema, escreva aí nos comentários, compartilhe, peça aí que a gente faça. Se não for interessante agora, eu vou colocar isso mais para frente. Mas se for, com os nossos inscritos aí, se eles solicitem, se a gente receba muito pedido, então eu já vou fazer agora, nesses 40 dias que faltam para acabar o ano. Vamos falar disso. De um tema muito forte, mas é muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Que às vezes nós lemos a Bíblia, e eu estava esses dias atrás mesmo, lendo algo aqui na Bíblia, que há décadas eu e a minha esposa lemos, e não tínhamos observado uma coisa que nos deixou assim, admirados com a palavra de Deus. Bom, o sentido que nós vamos tratar aqui, rapidamente, nesses 2 dias que vêm, é falar sobre essa desordem. Desordem. A terra estava desordenada e vazia. Por que estava assim? Porque havia as trevas. Veja aí as trevas. A presença das trevas estavam na face do abismo, na superfície do abismo. Então, você vê aí a presença do abismo, você vê a presença das trevas. Você vê a presença da desordem e do vazio, né, da deformidade, do vazio, das trevas e do abismo. Isso também, meus amados, é outro tema escatológico que nós podemos falar também a respeito aí das 4 bestas de Daniel, que são tiradas aqui do versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Mas vamos tratar isso para um modo pessoal, para uma aplicação pessoal. Nós temos a nossa mente e o nosso coração. Você tem, eu tenho, nós temos a nossa mente e o nosso coração. O nosso coração é o centro de toda a nossa vida, é o nosso homem interior, como Paulo chama. A nossa alma é o que nós somos. Nós somos uma alma vestidos de um corpo. E a nossa mente é justamente a capacidade que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu para pensar, para raciocinar, para memorizar, para, enfim, termos uma conversa íntima conosco mesmo. E isso diz respeito também à privacidade que Deus deu a cada ser humano. Porque se Deus não valorizasse a privacidade pessoal de cada um, Ele não permitiria que o que a gente pensasse só ficasse entre nós e Deus. Mas Ele colocaria, por exemplo, uma tela na nossa testa, vamos supor, ou um microfone, uma caixa de som na nuca, para que tudo que a gente pensasse, todos pudessem ler ou ouvir. Mas não é assim. Deus nos deu uma privacidade que ela deve ser respeitada. Seja na casa, no lar, seja na família, seja no trabalho, seja no seu estudo, seja na igreja. Você tem uma privacidade. Que nem os anjos sabem o que você pensa. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você. Então, existe sim uma privacidade na sua mente. E o que nós vemos é que a nossa sociedade atual, as pessoas, a maioria das pessoas, ultimamente, nessa modernidade, ou nesse período que muitos estão já chamando de pós-modernidade,
já passamos até da modernidade, e que estão vivendo numa certa histeria e enfermidade emocional e mental. E tudo isso se deve à presença das trevas. As trevas estão aí. As trevas estão cada vez mais ganhando certo terreno nesse mundo, porque as trevas sabem que pouco tempo lhe falta para que ela seja completamente dissipada e o nosso Senhor Jesus, ele volte para esse mundo para reinar. E o que as trevas está causando hoje no mundo, nas pessoas, é exatamente o que ela causava antes da criação, que era a desordem e o vazio. A desordem na mente e o vazio no coração. Então a desordem e o vazio é o que causam todo o caos que nós estamos vendo na nossa sociedade, que nós estamos vendo nas nossas famílias, até, infelizmente, dentro das igrejas e em outras partes, pessoas se destruindo, pessoas se acabando, porque a mente está desordenada e o coração está vazio. E é justamente aí que o Espírito Santo está se movendo, porque Deus se move, Deus não é imóvel, ele se move, o Espírito Santo está se movendo, tentando encontrar espaços entre nós para preencher esse vazio. Porque o vazio, ele só atrai mais demônios. O vazio atrai 7 demônios piores do que aqueles que haviam. Então, os nossos corações não podem estar vazios. E a nossa mente não pode estar desordenada. A nossa cabeça não pode estar desordenada. O nosso coração não pode estar vazio. Caso contrário, a nossa vida estará um caos. Então, o caos, ele pode ser detectado, pode ser dito que agora realmente o caos chegou na vida de alguém. Agora realmente o caos se estabeleceu quando essa pessoa nota que a sua mente está desordenada e o seu coração está vazio. Vazio de Deus, vazio da sua presença, vazio da força, do poder do Espírito Santo, da fé. Então, quando isso acontece, você está à beira do abismo, à beira do abismo. As trevas estão querendo te empurrar para o abismo. Por outro lado, em contraposição a essas trevas, o Espírito Santo está também se movendo para procurar te salvar. Ele quer te salvar. Ele quer colocar ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de confusão. E a desordem é a mesma coisa que confusão. Então nós, nesses 40 dias, vamos clamar a Deus e trabalhar para exatamente tirar a confusão mental que esteja ou que possa estar na sua mente, ou ameaçando chegar na sua mente, ou dentro da sua casa, dentro da sua família. A desordem mental. E essa desordem mental vai causar desordem material, desordem familiar, desordem financeira, desordem profissional, desordem pessoal, desordem na saúde, desordem no seu corpo, desordem espiritual, desordem em todos os aspectos da sua vida. Tudo começa na desordem mental, na mente de alguém que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Nem os anjos sabem. Só o próprio Deus sabe. Você pode suspeitar, mas o problema de suspeitar é que você acaba julgando sem a verdadeira justiça, julgando sem discernimento correto. Então, nós não sabemos o que passa na sua mente, você não sabe o que passa na minha mente, só Deus sabe e eu sei.
E às vezes nem nós mesmos sabemos. Porque nem tudo que passa na nossa mente vem de nós. Ainda que Satanás e os seus demônios não consigam ler o que está na sua mente, eles, de alguma forma, eles podem jogar pensamentos. Jogar. Como jogar pensamentos? Falando. Eles podem falar. Os espíritos malignos, eles falam com as pessoas. E eles falam nos pensamentos. Só que eles não conversam com as pessoas nos pensamentos, porque eles não têm o retorno do que você responde com a mente. Eles podem ter um certo retorno ao ver, por exemplo, a sua fisionomia. Então, eles jogam o pensamento, isso pode ocorrer. Porque até um animal, um bichinho, um cachorro, ele sente quando você tem medo, quando você ficou com medo de algo, ou quando você está feliz, ou quando você está triste, ele sente, eles percebem. Se os animais percebem, imagine os anjos, porque Satanás e seus demônios, ainda que caídos, eles continuam a ser anjos. E a inteligência de um anjo, comparada com a inteligência do ser humano, talvez seja ainda uma diferença ainda maior, superior ainda, a do que nós temos em relação aos animais. Talvez a diferença que nós temos, a nossa inteligência de um ser humano para um animal, talvez a inteligência de um anjo em relação à nossa, talvez, eu digo, ela possa ser ainda maior a diferença ainda, porque é um anjo. A inteligência dele é muito superior. Então, embora Satanás esteja caído, foi um anjo que caiu, que foi expulso, e que não toca naqueles que são de Deus, a menos que estes deem brechas, e é aí que nós vamos começar a falar nesses 40 dias, quais são essas brechas. Porque se ele sai e volta, tem algum lugar, tem alguma coisa que está permitindo que ele volte. Que você não está fechando. E ele consegue voltar na mente, na tua cabeça, e colocar a desordem de novo, estabelecer de novo a desordem, a deformidade mental dos pensamentos, da direção. Você perde a direção. Então, o mundo estava nessa situação, veio ficar nessa situação, estava desordenada e vazia. Então isso é sinônimo de caos. Caos, desordem e vazio. Esse vazio também pode ser chamado de desolação. É como se tivesse, passado um furacão e deixou aquele rastro de destruição total. Isso é o vazio, sinônimo de desolação total. Essa mesma palavra em hebraico ela vai aparecer no Antigo Testamento também para sentidos, para conceitos, para termos relacionados à terra desolada. Então, se está assim a sua vida, você chegou no canal correto, no momento correto. Então, no lugar correto, na hora certa, no lugar certo, Deus está te trazendo. Então fique conosco, compartilhe essa mensagem. Isso é só uma preparação, nós não falamos nada ainda, apenas estamos explicando com calma, porque não adianta a gente passar tudo de uma vez e você assistir o vídeo só uma vez e você vai perder muita coisa. Então vamos com calma, falando passo a passo, o que nós vamos estar fazendo nos 40 dias de preparação para 2025, para que você tenha um ano maravilhoso, liberto, um ano que a sua mente vai se organizar. Deus vai organizar as coisas. Deus vai colocar em ordem as coisas. Vai colocar, começando de você, da sua mente. Deus vai encher esse vazio, essa saudade que você tem da presença de Deus. Deus vai encher tudo isso, meu irmão, minha irmã, meu querido inscrito, minha querida que está aí acompanhando esse canal. Conte conosco, eu e minha esposa estaremos orando por você, pela sua família. Se você quiser deixar nos comentários
o nome, o primeiro nome já está bom, o primeiro nome de alguém que você deseja que nós comecemos a orar, porque nesses 40 dias vai ter muita oração e você vai ser aí, não treinado, né, mas é uma palavra muito moderna, mas preparado para realizar orações, enfim, para desenvolver esse exercício espiritual que vai te ajudar, em nome de Jesus, a converter o caos no paraíso, que é justamente o que Deus ele vai tratar de fazer nessa primeira página da Bíblia em que nós estamos lendo aí de Gênesis. Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, assim como nós estamos orando por vocês. Sejam abençoados e até a próxima.